Himalayas Connection, ligando o Ocidente à cultura ancestral hindu. Yoga, música e informação, todas as quintas-feiras, na mais libertária rádio que existe, Dinâmico FM. Programa produzido e apresentado por Baba de Nata. Alá, Kniranjan! A Índia é aqui. Conheça o povo em pé. Espaço de Ayurveda e transformação pessoal. Ali, na Volta do Veludo, Belém Novo, em Porto Alegre. Saiba mais em povoempé.com. Dinâmico FM apresenta Himalayas Connection. दिशि विदितं भूमिकम्पायमानं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोद्धरोमं कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं कटिकटिततनुं तीक्ष्णदंष्ट्राकराळम् घं 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 घोषघोषं खग खग खटितं खज्जरं घोरनादम् कं 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 कालपाशं धृक धृक धृकितं ज्वालितं कामदाहम् तं 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 दिव्यदेहं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम् वदन्तं ललितं दीर्घजिह्वाकराळम् धुं धुं धूम्रवर्णं स्फुटविकटमुखं भास्करं भीमरूपम् रुं रुं रुण्डमालं रवितमनियतं ताम्रनेत्रं कराळम् नं 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 नग्नभूषं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम् वं 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 वायुवेगं नतजनसदयं ब्रह्मसारं परन्तं खं 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 खड्गहस्तं Alá, Kniranjan! A Índia é aqui. Conheça o povo em pé. Espaço de Ayurveda e transformação pessoal. Ali, na Volta do Veludo, Belém Novo, em Porto Alegre. Saiba mais em povoempé.com. Om Navanathaya Vidmahe ज्योतिर्मयाय धीमहि तन्नो अलख निरंजन प्रचोदयात्। Alá, Kniranjan! Om Namah Shivaya! Ao vivo, aqui, agora, 14 horas, 4 minutos no estúdio da Dinâmico FM. Eu sou o Baba de Nata e o Himalayas Connection é sempre apresentado com o apoio do Povo em Pé e da Anapurna Cozinha Sutil. Como sempre, né, para quem já acompanha nosso programa há mais de ano, cada edição é muito especial, porque sempre vai ter uma motivação, uma pauta, uma inspiração diferente. Quem acompanha o programa sabe que eu já tratei de muitos assuntos ao longo de todas essas edições e já falei muito sobre os yogis
e mesmo os poderes místicos desses yogis, que no universo do yoga são conhecidos como siddhis, e aqui eu já faço uma introdução para o nosso convidado, que eu vou apresentar agora, que justamente os poderes, assim, essa coisa de voar, que é tão comum, né, em personagens das histórias de heróis, assim, essa coisa mítica, né, o herói ele voa, ele tem superpoderes. Isso, assim como transformar água em vinho ou caminhar sobre as águas é papo de super-herói, né, Christian? Exatamente. E aí, a nossa conversa de hoje vai ter tudo a ver com tudo isso daí e muito mais. Eu tô aqui com a grande presença do Christian, do Feirão das HQs, que me contava aqui em off, tá na 27ª edição. Então, claro, ele vai falar sobre o Feirão das HQs, a história dos quadrinhos. E a gente vai, né, nessa entrevista, né, nessa que também vai ser uma conversa, um ping-pong, a gente vai estabelecer qual essa relação que tem compreende ali com o imaginário, e aí eu chamo do inconsciente coletivo, que conecta como assim um passado da humanidade, que a humanidade sequer tem realização espiritual disso, salvo quem aprofunda-se, né, ou vai muito mais para cima, assim, ascensionando, né, em especial foge do superficial. Então, quando a pessoa se aprofunda no universo iógico, do que é compreendido como hinduísmo, a pessoa ela acessa um universo de informações que justamente não estão ali na pocinha d'água do lugar comum. E quem cria essas histórias seguramente não apenas tem uma mente super, né, assim, rica, como o Alan Moore. Exatamente. Alan Moore, e depois um pouco na mesma linha o Grant Morrison, esse pessoal mais ligado ao universo místico, mágico e do esotérico. Alan Moore é um mago, né, dos HQs, considerado assim. Ele mudou como as HQs eram percebidas a partir dos anos 80, com uma série de HQs basilares. Começou com o Monstro do Pântano, né, a primeira, que era uma HQ mais existencialista, de como um ser criado através de desequilíbrios ecológicos e químicos, ele consegue capturar a essência tanto do humano com a essência do vegetal. Então ele fez esse mix. Alan Moore tem inúmeras HQs maravilhosas, que divisor de águas. Maravilha, seja bem-vindo, Christian, ao nosso programa. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. E a partir dessa breve introdução, vou formular uma questão para ti, e assim todos os nossos ouvintes também podem iluminar-se e beberem de inspiração, e o programa também presta assim como uma fonte de... Quando eu sinto que é muito relevante, eu digo, eu brinco que é a dica do programa de hoje, e boto o pessoal para pesquisar, né? E digo, pesquisem. Então, quem nunca ouviu falar, por exemplo, do Alan Moore, é uma referência fabulosa de pesquisa, enfim, de criação, e do que diz respeito à criatividade, né? Já digo antes da pergunta, Christian, criatividade tem a ver com Shakti. Shakti é a potência feminina do universo. O universo todo é compreendido como Shiva Shakti. Shiva como Deus, né? O arquétipo primordial, Deus,
sentado em meditação, o arquétipo do yogi, e Shakti é a potência feminina, é o feminino, é a criatividade, é o que em geral as pessoas dizem, graças a Deus, eu brigo, é graças a deusa, porque se fosse por Deus, ele não sairia da posição de meditação dele, e tudo o que acontece mesmo, acontece por conta dessa movida da inspiração do que é o verde das folhas, essa potência criativa. Shakti é a mãe divina, que aparece aí como Kali, como Parvati, tem milhares de nomes, mas que conecta justamente com isso próprio da vida. A pergunta é assim, para tu também, né, falar do teu pessoal, como que isso começou, como que essas histórias formaram o ser que tu é hoje, até que ponto, né, isso é a própria vida, e falar das tuas referências, e se tu já parou para pensar que sim, existam homens encarnados que possam voar. Bom, Adi, a minha primeira referência que eu tenho de HQs, assim, que meio que determinou o que eu sou hoje, aconteceu quando eu ia pro meu colégio de manhã cedo. Minha mãe colocava para eu estudar de manhã cedo, nunca gostei de acordar cedo, e passava por uma esquina de um posto da Ipiranga, onde tinha um banner de uma HQ que eles iam lançar, Guerra dos Farrapos. Tanto foi, essa HQ foi lançada, eu consegui uma cópia, e essa HQ ela me mostrou que a história, ao contrário do que vinha sendo ensinado no colégio, podia ser narrada de maneira diferente. Não era aquela coisa dura, seca dos heróis e datas e nomes e tal. Passou-se muito tempo, eu sempre segui gostando muito de história, mas também descobri a química. E na hora do vestibular, o que aconteceu? Tu vai fazer história ou química? Eu fui fazer engenharia química, Ed. E por essas coisas da vida, eu sempre falo, quando eu conto isso, eu tive a felicidade de ter um câncer. E por que a felicidade? Porque me mostrou que eu só tinha uma vida. E eu não podia ficar perdendo tempo estudando engenharia química quando o meu verdadeiro amor era a história. Eu abandonei a história, cursei história, e depois de 7, 8 anos eu fui prestar serviço como historiador do Grupo Ipiranga, com 20 e poucos anos depois de diferença. Então tu vês que uma simples HQ que tu pega quando tu é pequeno, ela pode te ajudar a determinar o rumo da tua vida, né? Então eu vejo assim, o que eu sou hoje é uma construção do somatório de várias coisas, mas fundamentalmente assim, da leitura. E a leitura com esse meu primeiro aproximar da leitura através das HQs. Claro, depois ao longo do tempo foi se somando outras leituras. As HQs começou tradicionalmente com o Tio Patinhas, Turma da Mônica, depois os heróis, Marvel, DC, outros heróis, e mais agora recentemente, depois que eu passei dos 40 anos, eu comecei a descobrir e redescobrir as HQs independentes. E aí que vem essa questão que tu mencionou da criatividade. Porque geralmente quem produz HQ independente não é um trabalho coletivo, é um trabalho individual. A pessoa tem a ideia, ela roteiriza, ela desenha, ela arte finaliza, ela manda imprimir, ela precisa de um lugar para vender a sua arte, a sua mensagem, né? Então, nesse sentido é que eu vejo assim, a criatividade. E fazendo uma ponte com o que tu começou a tua fala um pouquinho mais ali na frente, sobre a questão do universo feminino, né? São as mulheres, ou melhor, as fêmeas que dão a vida, né? E isso a gente pode ver, trazendo agora, aproximando para as HQs, a partir dos anos 90, 95, as desenhistas começaram a participar mais desse mundo das HQs. As roteiristas, as editoras. Então agora nos anos 2000, claro que isso é um processo que vai entrando em ebulição.
A partir agora dos anos 2010, essas desenhistas, roteiristas, artistas, elas têm um poder agora de decisão nas grandes editoras, né? Isso se reflete em toda a cadeia produtiva. E isso faz com que as mulheres agora não sejam mais tão sexualizadas como eram antes nos desenhos. Na realidade, o que importa, o que atrai as HQs onde tem as mulheres não são mais as questões estéticas, ou que a heroína é bonita, ela é forte, não. É mais a questão do caráter das heroínas. E é isso que muitas vezes chega a incomodar um pouco esse pessoal mais antigo, mais conservador, aquele nerd mais tradicional. Ele fica muito, às vezes fica ressentido com esse ascender da figura feminina nas HQs. Mais ou menos por aí. Interessante o lance machismo, né? Sim. O machismo, quem se declara muito machista é porque não gosta de mulher, né? Tem um problema aí, né? Não, toda questão de submissão, ela é uma relação de poder, né? E geralmente tu vês assim, o ciclo se repete. No mundo nerd, ele era muito mal visto até uns 15, 20 anos atrás. Sofria preconceito, bullying. O pessoal, até na mesma época do meu colégio, se tu lia HQs, tu era um retardado, um dandão, né? Todos esses carimbos que te davam. Uhum. Só que a partir de um certo ponto, isso vira, e o pessoal nerd começa a ter uma certa presença social, através da mídia, dos filmes, até dos próprios quadrinhos. E ele tenta meio que replicar aquela opressão que ele sofreu em cima das mulheres nerds. Então tu vê que é uma cadeia de opressão do mundo não nerd, em cima do mundo nerd, e dentro do mundo nerd, geek, enfim, da cultura pop, em cima das mulheres. E também dos homossexuais, sejam eles femininos ou masculinos. Então, tu vê que é difícil tu quebrar essa relação de opressão, né? Certeza é difícil de quebrar, porque o que existe é uma verdadeira perseguição ao feminino. Eu já falei aqui no programa diversas vezes, o que existe é assim, uma pessoa mais afeminada é perseguida. Tu quer diminuir alguém, tu vai lá e toca na sexualidade da pessoa. Exatamente. Então, tudo isso construído numa base que essencialmente é o patriarcado. Vamos falar das heroínas. Quantas heroínas? Acho que hoje agora está em evidência a Mulher Maravilha. O que tu pode falar da Mulher Maravilha para nós? Ela era uma amazona da onde? Da Amazônia? Não, a Mulher Maravilha, ela foi criada lá na década de 30, 40, tu vês, em espelhamento ao super-homem, né? Ela seria uma espécie de super-mulher, né? Quando eu comecei a ler a Mulher Maravilha, ela habitava uma ilha chamada Ilha Paraíso, onde só viviam as Amazonas, como tu bem falaste, e ali pela região da Grécia, né, sob toda essa influência da mitologia grega. Ela permaneceu assim durante muito tempo, mas com algum protagonismo dentro da editora dela, que é a DC Comics. Poucos arcos a gente chama são, né, o arco é uma trajetória dentro de uma história. Poucos arcos da Mulher Maravilha ela foi a protagonista. Ela sempre foi o apoio de algum, ou do Super-Homem, ou do Batman, ou da Liga da Justiça, né? Quando precisava ter alguém feminino forte, chamava-se a Mulher Maravilha. Agora, mais recentemente, com a questão do filme, que realmente foi um filme que agradou as pessoas que não conhecem tanto a personagem pela leitura das HQs, agradou o que o mundo nerd chama, agradou o público civil, né? O pessoal que não consome muito. Então,
esse filme agradou tanto o público civil quanto o público nerd mesmo, porque é um filme muito bem construído, dá protagonismo não somente à Mulher Maravilha, mas sim a toda a tribo dela, das Amazonas. E agora, mais recentemente, no filme da Liga da Justiça, ela está em pé de igualdade agora com os outros heróis, o Batman, o Super-Homem, que formam a chamada Trindade clássica da DC, assim, como se fosse uma analogia à Trindade do universo cristão, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. No universo da DC tem o Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. Então, nesse último filme, ela está mais equiparada em força e protagonismo. E eu particularmente, acho isso bom. Acho que as mulheres elas têm que se ver representadas. A minha esposa, por exemplo, ela ia ver os filmes comigo mais pela questão de companhia, pela questão de parceria, para fazer um programa juntos e tal. Aí quando foi o da Mulher Maravilha, quando foi anunciado, ela falou, eu vou querer ver. E eu, tá, mas ela não, porque não teve um filme ainda de super-heroína, eu tenho que ver um filme protagonizado por mulheres. Então, pra gente que é homem, por exemplo, eu vi o Super-Homem em 78 com meu pai, ele me levou, o gurizinho. Então, aquele impacto que eu tive lá em 78, com o primeiro filme de heróis mainstream, olha só o tempo que demorou, Adi. Quase 40 anos para que as mulheres tivessem este mesmo impacto, essa mesma experiência sensorial com a Mulher Maravilha. Entendeu? Então, agora, semana passada, estreou a Liga, a gente foi ver a Liga da Justiça ontem. Eu perguntei pra ela, a gente saiu do cinema, tá, e o que tu gostou? Ela falou da Mulher Maravilha pra caramba, mas é óbvio ela vai falar da Mulher Maravilha, porque ela se identifica com aquilo. Claro, falou do Aquaman, que o cara é bonitão, é loiro, é meio surfistão, tá, beleza. Mas tu vê que a emoção tava na identificação com o feminino. E isso é uma coisa muito bonita. Show, Christian, é isso aí, concordo. E até porque tem eu vi aí na internet dizer que diz assim, que nem todas as heroínas vestiam capa e tal, e se a gente falar disso daí em termos assim do universo palpável, mães em geral são as primeiras heroínas da vida. É até um arquétipo que não é bem reconhecido e valorizado. Pelo menos não com aquela, porque existe a figura do pai ser herói. Isso. Mas vamos combinar, hoje em dia eu li, tem 5 milhões de crianças que não tem o nome do pai no registro civil. Em meio àquela onda, né, do aborto e tal, concordo com quem disse que se o homem engravidasse, seria possível abortar em qualquer caixa eletrônico, sem dúvida. E justamente por estarmos numa rádio que é bastante libertária, eu gosto de dizer, é a mais libertária que existe, a gente não tem essa censura, a gente pode falar de qualquer coisa, de qualquer assunto, porque a construção patriarcal é justamente para manter um ser que é a mulher fantasticamente superdotada, mais do que nós, né? Se a gente vetorizar todo mundo para super-herói, olha, igualar em poder e potência com uma mulher, muito difícil. Por essa e por outras, né? Tem um livro, uma série de livros, né, chamado Alguma Coisa é Filosofia. Então tu tem super-heróis, a filosofia, tu tem Simpsons, a filosofia e tal. E nesse super-heróis da filosofia, nas páginas iniciais, ele define, ou melhor, ele faz a diferença do que é um herói e o que é um super-herói. Para o autor, que eu não me lembro agora o nome, o super-herói é a pessoa ou o personagem que tem superpoderes. Ou ele voa, ou ele nada, super força, tem poderes mentais absurdos, né? Já o herói, ele é um ser humano que faz atitudes fora do padrão usual da sociedade. Nesse sentido, por exemplo, o Batman, ele não é um super-herói. Ele é um herói com atitudes sobre-humanas, claro, mediante
um extenso treinamento físico, etc. e tal, segundo a mitologia do herói. Vamos trazer para o mundo normal agora. Agora, recentemente, entre os dias 1º e 19 de novembro, a gente fez uma exposição dos artistas do Feirão dos HQs. Foi lá no centro, convidei 4 artistas, e um deles, o Paulo Daniel dos Santos, que é um artista maravilhoso, ele retratou 4 figuras femininas. A primeira figura que ele retratou é da filha dele, que vai estar para nascer agora nos próximos dias, colocando na arte o que ele esperava que a menina fosse. Então ele descobriu que tem uma planta no deserto, Welwitschia, eu acho, perdão, se eu me engano o nome, que ela pode ficar 15 anos sem água e que ela sobrevive e renasce. Esse foi o primeiro quadro representando a filha dele, que apesar das adversidades ela tem essa força. O segundo quadro que representou a mãe dele, Atlas. Ele representou uma figura de uma negra poderosa com o globo na cabeça, com o coração e um olho, dizendo que ela suportou as pressões da vida, criou 5, 6 filhos, não sei quantos irmãos o Paulo tem, sempre observando as pessoas, encarando as pessoas com o coração. A terceira foi a da fé. Ele fez como se fosse uma espécie de uma figura vazada em branco, tirando várias máscaras, dizendo que todas as pessoas têm alguma fé em alguma coisa, em alguma religião, em alguma pessoa, ou até em algum objeto. Tem muita gente que tem a fé no dinheiro, que possa... o seu Deus é o dinheiro, né? A gente conhece pessoas assim. Então ele falou assim, que tirando todas essas máscaras, todo mundo tem alguma fé a se identificar. E a última figura que ele fez menção foi a morte, que para ele a morte, ele é uma figura feminina que abre portas para um novo renascimento. É um novo ciclo. A morte, ela não é ela é um fechamento de uma existência, mas na medida que tu fecha uma porta, tu abre outra. Então ele fez esse ciclo, começando com a filha, a mãe, a fé e a morte. Eu achei isso de uma delicadeza, de uma concepção teórica maravilhosa, porque valoriza a figura feminina. E ele não foi lá buscar a Mulher Maravilha ou outras heroínas, Viúva Negra da cultura pop. Ele olhou em volta e viu que as heroínas dele, uma já estava ali, que era a mãe, e a outra que ele espera que tenha atitudes fora do padrão, seja uma pessoa boa, enfim, né? A filha. Então essa aposta dele eu achei muito, muito interessante. Sensibilidade pura, né? Sensibilidade pura. Falar em arte e não mencionar a sensibilidade é como falar em vida sem respirar. E bom, são 14 horas e 29 minutos. Falar pro Christian, né, que aqui a gente tem alguns blocos, então também para dar tempo do pessoal que nos acompanha ter condições de digerir a quantidade de informações que aqui são compartilhadas, né? A gente faz intervalos, né, com blocos de bádions, que são cânticos devocionais compostos de verdadeiras palavras mágicas. Palavras mágicas também existem, né? É um mantra, sabe? Tu recitar lá um abracadabra para algum Shazam da vida. Um Shazam da vida é mantra. O abracadabra até é da Cabala, e é coisa seríssima, assim, tudo isso. Então, mas muitas vezes a gente nem sabe. Então, por isso que eu gosto de trazer a pé da realidade tudo isso que parece tão distante de um universo iógico, mas que ao mesmo tempo está aqui, junto da gente,
na figura de inconscientes, de um inconsciente que é coletivo e que todos nós bebemos de inúmeras fontes, e a forma como a gente canaliza essa é que pode diferenciar, e aí entra a nossa riqueza, que é a diversidade, né? Imagina, Christian, se todas as revistas tivessem o mesmo tipo de temática, né? Ia ser muito chato, né? Ia ser chatíssimo. Então, amadas ouvintes, né, que nos acompanham, vamos de Badian agora, e a gente volta aqui com o Christian do Feirão das HQs, que fomenta essa cultura. E olha, qualquer evento, seja o evento que for, que já esteja na 27ª edição, sabe, é porque tem muito amor envolvido, porque haja persistência também, porque seguramente não é fácil, né, fomentar cultura, ainda mais hoje em dia num país como o nosso, que, enfim, né, a gente às vezes parece estar cercado de idiotice por toda parte. A idiotia virou uma epidemia, tá? Mas vamos transformar tudo. Om Namah Shivaya. Voltaremos com o apoio do Povo em Pé e da Anapurna Refeições Veganas. Culinária, Cozinha Sutil, perdão. Anapurna Cozinha Sutil. Mudou de nome, mas continuam fazendo refeições veganas maravilhosas. Apenas o conceito foi ampliado, tá? Om Namah Shivaya, voltamos.
Himalayas Connection, ligando o Ocidente à cultura ancestral hindu. Yoga, música e informação, todas as quintas-feiras, na mais libertária rádio que existe, Dinâmico FM. Programa produzido e apresentado por Baba Dinâmico. Alá, Kniranjan! A Índia é aqui. Conheça o povo em pé. Espaço de Ayurveda e transformação pessoal. Ali, na Volta do Veludo, Belém Novo, em Porto Alegre. Saiba mais em povoempé.com. So badly I must cry out loud. Alá, Kniranjan, de volta, 14 horas 49 minutos, ao vivo aqui no estúdio da Dinâmico FM. Eu sou o Baba Dinata e estamos aqui com a grande presença do Christian, incentivador, fomentador, criador do Feirão das HQs. E aqui em off a gente conversava vários assuntos assim que bom, se vocês tivessem ouvindo também não ia ter intervalo, não ia ter mantra, né? E a gente ia precisar do dobro do tempo que a gente tem. Mas como eu gosto de dizer, Christian, os convidados vêm e os assuntos não se encerram numa visita. Então já fica convidado para um outro programa vir aqui para a gente continuar conversando sobre temas que são muito do nosso dia a dia, da nossa vida, muitas vezes temas que nos acompanham desde a infância e conforme a gente vai evoluindo, né, ascensionando como ser, a gente vai tendo insights sobre determinadas, né, isso é por conta disso, daquilo e tal, referências, e chegamos num ponto. E aí eu vou formular aqui a questão para passar o microfone pro Christian, que é assim, o papel social, o papel político que é possível haver, se é que já existe. Os zines fazem muito isso, os zines são super enfim, políticos e fomentam sabe, valores da anarquia propriamente dita, né, que é aquilo de a gente extermina aquela verticalidade. Menciono isso porque eu sei que existe no universo de publicações também alguma, né, isso publica, isso não publica, e daí o zine, como uma literatura marginal, consegue abarcar um espaço que publicações de mídia convencional ou de editoriais convencionais não abarcam. Então é uma pergunta bem ampla, e porque assim, certeza tem um alcance tremendo na vida das pessoas, sejam das crianças ou dos pais dessas crianças, né? O que está sendo produzido, como é que tu vê esse espaço a ser preenchido e ocupado, no sentido mesmo de ser social, de ser político e de, enfim, a gente terminou o primeiro bloco eu dizendo que a idiotia é uma epidemia. A gente escuta pessoas reproduzindo as coisas mais absurdas, idiotas possível, assim, sem o menor discernimento. Então, por amor, as pessoas precisam de cultura, né? Algo que transmita saber. E quadrinho estava na vida de todo mundo, né? Exatamente. Foi bom que tu mencionou a questão do zines, Ad, porque assim, eu entrei em 93 na URGS no curso de História, e
saí lá em 2000, tive um problema naquele período do governo Fernando Henrique, teve um bom PDV, saíram vários professores, eu fiquei lá meio que pendurado. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: em 93 eu entrei junto com um colega chamado Denilson Reis, que ele é professor em Alvorada, professor Denilson. Naquela época o que nos unia, o papo comum entre nós era a música. Ele era aquele metaleiro clássico, cabeludo, camiseta preta, do Metallica, Slayer e tal. E eu era o cara mais pop, gostava dos U2, The Cure, Smiths. Quem nos unia era um terceiro colega que gostava de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Então ele estava no meio do caminho, assim. E a gente estudou anos juntos e nunca veio a partilhar que a gente gostava de quadrinhos, porque era feio, sabe? A gente já vinha de uma tradição de bullying no colégio, que as pessoas que liam quadrinhos eram uns como é que chamavam a gente? Me chamavam muito, uns dandãos retardados. Mangolão! É, esse era aí. Mangolão, pra tudo mangolão. E aí agora, faz uns 5, 6 anos, eu reencontrei o Denilson, ele organiza o evento Mutação na Feira do Livro. E agora, no dia 4 de novembro, ele mostrou em primeira mão para nós um documentário que ele faz um fanzine há 30 anos, o Mutação. 30 anos. Foi feito um curta-metragem, vai ser apresentado em festivais e tal. Então, sabe, e ele falou muito bem lá no Memorial, foi no cinema do Memorial lá, fanzine é resistência, porque ele ajuda a manter o pensamento crítico que fica à margem do pensamento hegemônico, que não raro o pensamento hegemônico traz essa carga de idiotia que tu mencionaste. Então, assim, existe o pensamento hegemônico baseado na idiotia, sem reflexão, existe, sempre vai existir. Agora, o que não pode deixar de existir é a resistência, né? Então, o Denilson faz isso com os fanzines dele, né? Eu, por outro lado, agora faz uns 2 anos, a gente começou, eu mais 3 amigos, com o Feirão das HQs, dando espaço para esse pessoal produzir, e não somente produzir, para o pessoal vender. O objetivo do Feirão das HQs é que os artistas que vão lá vendam as suas artes. Não adianta nada produzir e ficar em casa, dentro da gaveta. Tem que botar para a rua isso. Na questão social que tu mencionou, eu acho interessante porque é o seguinte, se tu for pegar assim, desde os anos 60, 70, mais com a Marvel no mainstream, ela começou a utilizar vários personagens de etnia negra. A gente teve o Luke Cage, a gente teve a Ororo, que é a Tempestade dos X-Men, a gente teve o próprio Pantera Negra e todo o povo de Wakanda, a gente teve o Falcão, que foi um personagem parceiro do Capitão América. Então, essa questão da etnia já era presente. Mais ou menos na mesma época, pelo lado da DC, que é a Marvel, o Batman e tal, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde fizeram um arco de histórias absurdos sobre questões sociais também. Em resumo, o Arqueiro Verde sempre foi um personagem mais do campo da esquerda dentro da DC, ele sempre um cara mais contestador, apesar de ser milionário. Então tu vê assim uma certa tentativa de equilíbrio na postura dele. Mas enfim, tem uma HQ bem famosa deles, que é o seguinte: eles vão para um gueto lá, e um senhor negro já de idade pergunta pro Lanterna Verde: que adianta tu tá defendendo a gente lá em cima das ameaças interestelares ou interplanetárias, se o nosso problema está aqui no chão? Quem é que nos ajuda aqui embaixo? Né? A questão do herói, do super-herói. Nesse mesmo arco também, um pouquinho depois, acho que umas 8 ou 10 edições depois, o parceiro do Arqueiro Verde, que aqui no Brasil foi chamado de Ricardito, ele começa a se drogar com drogas injetáveis. E isso foi um escândalo naquela época, porque assim, droga sempre teve, sempre vai ter, sempre vai ser consumida em maior, menor escala. Isso é do ser humano, e também é do ser humano o que é considerado droga ou não. Isso varia ao longo do tempo, isso é normal também.
Mas agora, tu colocar essa questão de drogas injetáveis numa revista de mainstream foi um choque na época. Um pouco depois, voltamos para Marvel. O Duende Verde também teve um problema com anfetaminas, sabe? Então, o quadrinho, eles, claro, não só na questão da droga, mas assim, eu mencionei a questão racial, mencionei a questão das drogas, posso mencionar a questão do bullying. Agora, na própria Feira do Livro, teve um quadrinista sueco, melhor, um quadrinista, acho que é sueco, sim, Kim Anderson, me desculpe se eu errei, lançou uma HQ chamada Alena, que trata sobre bullying. Tem outra HQ fundamental de um escritor chamado Craig Thompson, umas 500 páginas, chamada Retalhos, onde tu vê, quando tu descobre lá pelo final da HQ, que tudo aquilo que motivava o personagem tinha passado por um abuso sexual, sabe? Então, tu pode pegar também até a própria questão da Turma da Mônica. Ah, mas a Turma da Mônica, Christian, pô, mas por que tu não pega a Mafalda? Sim, a Mafalda, ela é explícita. Ela é uma questionadora nata, a Mafalda do Quino. Mas tu pega a Turma da Mônica, lá 50, 60 anos atrás, tu colocar no Brasil, daquela época, uma personagem feminina como a Dona da Rua, também é uma mudança de visão sobre a personagem feminina. Então a gente tem vários pequenos exemplos ou grandes exemplos ao longo do tempo que mostra como as HQs elas podem naturalmente servir para uma mudança social ou refletir algum problema social grave, ou elas podem ser utilizadas para mexer na ferida. A questão do bullying, no caso da Alena, a questão do abuso sexual, no caso do Retalhos, do Thompson. É uma HQ que ela vem bem tranquila, assim, mas tu vê que aquele personagem está se comportando de uma maneira e tal, e lá pelo último terço, cara, ele revela o porquê daquele comportamento. E aí é um tijolaço quente que tu leva na cabeça, assim. É uma HQ maravilhosa. Então, assim, não utilizar a HQ como uma ferramenta né? Mas se dentro do processo criativo surgir essa questão do artista expor problemas e, enfim, como a gente fala, né? Purgar seus pecados, seus bichos, seus dragões internos, que use a HQ. Ela é uma mídia. A HQ ela é uma mídia como o rádio, como a internet, como o filme. Ela é uma mídia que suporta qualquer tipo de conteúdo, desde o mais infantil até o mais terrível, de terror, de violência, de humor. Muitas vezes a crítica social vem pelo humor. Tem aqui esse rapaz aqui de Florianópolis, que faz o Armandinho, é uma crítica social bem humorada, dá uns cliquezinhos, mais ou menos daquela linha já iniciada pela Mafalda lá nos anos 60, 70. Então, assim, não que toda HQ precise ser engajada necessariamente, mas se o artista tiver essa necessidade, que exponha. A arte é para isso, é também para mostrar o belo, o cômico, e também serve para mostrar o trágico, às vezes, da nossa sociedade. Então eu procurei dar nesse panorama assim, algumas pinceladas para que os nossos ouvintes possam ir atrás dessas HQs, caso não conhecessem, né? Show, Christian, maravilha. Enquanto tu falava, claro, eu ia fazendo aqui relações. Lembro talvez, não sei, tu vai poder dizer porque tu conhece melhor, mas bom, vários tópicos são abarcados assim pelo que tu falou e tal. Um super-herói gay, a homossexualidade dentro desse universo, tem um super-herói que tu lembre? Isso já foi explícito, trabalhado seja por essas grandes aí, ou mesmo, enfim, alguma coisa aqui no Brasil?
Sim, assim, personagens gays nas HQs existem alguns, né? Por exemplo, na Marvel tem um personagem que fazia parte da Tropa Alpha, criada pelo John Byrne, que é o Estrela Polar. Faz cerca de 2-3 anos atrás, ele saiu do armário, assumiu um relacionamento nas HQs com o seu companheiro, casou, deu um alto bafafá, etc. Mas tu vê assim que a construção do personagem ao longo do tempo poderia indicar que ele era ou não. Foi utilizado para que ele fosse, e para mim não fez diferença nenhuma. Eu segui gostando do personagem. Tem muita gente que pegou as revistas antigas e não quero mais saber, não, sabe? Um preconceito retroativo, sabe, essas coisas bizarras. Não, vou botar fora minha Tropa Alpha, porque não, só um pouquinho, cara. Na DC também. Na DC a gente tem só que a DC ela ela tem mais as mulheres gays. Tem a Batwoman, é uma personagem que nasceu lá nos anos 60, ela deu uma sumida durante uns 50 anos e agora recentemente ela voltou. E tem uma personagem de uma HQ muito boa que é da Gotham, Gotham PD, enfim, Detetives de Gotham, alguma coisa assim, agora me faltou o nome traduzido, que é a Montoya, que é uma investigadora, portanto ela não é uma super-heroína, ela é uma heroína, né? Ela é uma investigadora que tem uma namorada, enfim, se relaciona, e isso não afeta em nada a trajetória dela como profissional. E isso é uma coisa bacana, sabe? Então, por exemplo, assim, eu sigo gostando do Estrela Polar, de Start, melhor, ele sendo ou não gay não me interessa, porque não influi na trajetória dele como herói, ou como super-herói. Também gosto da Montoya e da Batwoman. E aqui nos anos 80, teve também aquela aquele casal Rock e Hudson, os cowboys gays. Acho que era não sei se era do Laerte, enfim, aquele pessoal da Laerte, o Angeli e tal. Cowboys, Cowboys gays. Interessante, porque cowboy aí tem uma coisa super a ver com o gauchismo aqui, né? De ser uma coisa super, né? Enfim, arraigada, né? Me lembrei o nome do cara, é do Adão Iturrusgaray. Acho que é esse o nome. Agora tu me pegou meio... Mas enfim, é dessa geração aí. E o nome do Rock e Hudson por causa daquele ator americano, o Rock Hudson, que veio a se descobrir posterior à morte dele, que ele faleceu de AIDS, que ele teve ele era de fato homossexual, mas como ele era um galã, ele teve que esconder toda essa parte da vida dele, porque não se pode ter um galã gay no cinema mainstream norte-americano, né? Então o Rock Hudson deu nome aos personagens, o Rock e o Hudson, que é o casal gay. É muito bacana. Então, existem alguns sim, mas tem que ser procurados, tem que ser pensados assim. É boato o Lanterna Verde? Quando eu falava, eu lembrava que tinha alguma coisa relacionada ao Lanterna Verde com isso daí, mas eu não... Sim, é que assim, tem o Lanterna Verde do universo tradicional da Marvel, que é o universo do Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, que é o universo que foi gerado mais ou menos mas cujas as aventuras passam dos anos 70 para cima, né? Mais atuais assim. E existe um Lanterna Verde também na DC da Terra 2, que seria um Lanterna Verde mais daquela época do Hitler, dos anos 30, 40. São dois Lanternas Verdes com basicamente o mesmo poder, só que são personagens diferentes. E esse Lanterna Verde dessa realidade mais antiga é que recentemente ele também foi criada uma narrativa que ele era gay. Então foi esse assim. Então tu vê, existe o Lanterna Verde mainstream, lá do A, que não tem essa questão, e tem o Lanterna Verde lá do B, que enfim também tem esse Lanterna Verde na DC. Que interessante.
Porque, bom, não ia ser diferente no universo das HQs, que haveria também um monte de tabu a ser abordado, enfim, porque isso fomenta, né? E, bom, a mim mesmo haver tabus ainda por serem discutidos, trabalhados, fomenta que eu justamente traga eles à tona, e a gente, então, acho que é uma oportunidade muito válida justamente de estar conversando sobre algo que sempre foi tão assim do universo, né, popular, assim, das pessoas, dos nossos pais, das nossas mães, né, que é a leitura, acompanhar e mesmo a forma que isso vai enfim, fomentando, né, são as referências que a gente vai botando para dentro do nosso mental. Agora o programa já está chegando no final. Eu vou vamos tocar mais um Badian, e nesses últimos minutos quero comentar aqui com o Christian que olha como são as coisas e o inconsciente coletivo. Me acompanha. Eu falei sobre, né, pessoas assim numa condição humanoide voando. Na tradição, a linhagem a qual eu sou iniciado, a qual eu pertenço, e a minha companheira também tem iniciação espiritual, com nome, sobrenome espiritual como eu. Essa tradição, linhagem que a gente pertence é a linhagem, a tradição dos Siddhas, que, traduzindo da palavra do Santo Siddha, tem a ver com perfeição, tem a ver com seres perfeitos, e seres assim perfeitos que tenham inclusive capacidades suprapsíquicas de fazer coisas que normalmente, comumente, para as pessoas que vivem até ali, 1, 2, 3, os 3 primeiros chakras, ou mesmo para, sabe, quem chegou ali até o topo, essas siddhas, essas perfeições do yoga, é um passo mais alto ainda. E perto desses eu sou uma criancinha pequenininha, né? Não tenho pretensão, nem boto Siddha no meu nome, porque considero que estou muito longe e traria para mim complicações se eu quisesse abraçar desse jeito. Mas existe essa classe de seres que, como eu falei, são conhecidos como os Siddhas, e tem os Mahasiddhas. Os Mahasiddhas, por causa desse prefixo Maha, quer dizer maior ainda. Então Shiva é Deus, também conhecido por Mahadeva, é o grande Deus. Então tem os Siddhas e tem os Mahasiddhas. Na nossa tradição são 9 Mahasiddhas, entre eles Shiva, ele próprio, e a mãe divina Parvati, são 2 dos Mahasiddhas, e Guru Goraknath, que é um dos principais gurus da nossa tradição. E a esses seres são atribuídos, sim, poderes, capacidades de fazer qualquer coisa. Ficar do tamanho de uma molécula de um átomo, ou ficar gigante, imenso, ou sugar a água do oceano e não ficar de barriga cheia, ou fazer fogo do nada. Aí as pessoas, em geral, o comum que as pessoas pensam é levitar. Sim. Mas junto com a levitação, que é uma perfeição do ar, sabe o Último Dobrador? Sim, Lester Bender. Fantástico aquela história. O desenho animado é melhor ainda, porque o desenho animado é fidedigno, enfim. E ali nesse desenho eles falam das perfeições, né? Dobradores de água, de terra, de fogo, de ar. No universo cósmico transcendental de yoga existe isso daí, e os Mahasiddhas têm essas capacidades. Mencionei
né, essa grande figura mundial que caminhou sobre as águas e transformou a água em vinho. Yogis fazem isso. Sim. Meu Sadhu Gurudeva, um dos meus gurus que não existe, não está mais nesse corpo aqui, tem passagem dele lá em Varanasi que ele transformou de um banquete lá de uma criatura meio mau caráter, ele transformou toda a água servida em vinho, e aonde tinha comida virou um monte de verme e minhoca. Então, aí, olha o link que eu vou fazer. Sim. Esses Siddhas ou Mahasiddhas, eles tinham dreads muito compridos, porque é da nossa tradição também não cortar. Depois de iniciado, e vai fazer 5 anos da minha iniciação, nunca mais cortei a barba nem os cabelos, por isso a barba desse tamanho, o dread desse tamanho. Então, esses Siddhas, Mahasiddhas, eles têm dreads muito compridos, a gente chama de jata, a jata é muito comprida, e eles têm essas perfeições do ar com eles, como tem as outras também. Então, eles voam, eles podem voar, ser materializados na terra, sair voando. Então, aí é uma curiosidade que depois dessa construção tu vê como tem sentido, que quem olhava de longe um ser desses voando, esses dreads enormes atrás, parecia uma capa. É a capa. Daí vem o lance da capa. Quando falam em Homem das Cavernas, e isso é contado, é a visão sempre eurocêntrica da coisa, de quem foi lá, viu as criaturas esquisitas pro seu padrão e volta contando dos homens da caverna. O homem da caverna não é uma coisa limitada ali, o Neandertal. Yogis que habitam a caverna e não usam roupa nenhuma, os cabelos crescem a vida inteira, barba a vida inteira. Aí chega um europeu, um francês, vai olhar aquilo ali, que bicho é esse? Exatamente. Homem da caverna. Referências, e aí entra o inconsciente coletivo, porque as histórias também são partilhadas, e os desenhos antes eram uns dreads que de longe parecia uma capa, mas aí na versão seguinte desenha só uma capa. Então existe toda uma construção atemporal, né? E eu disse que eu ia botar mantra pra gente ouvir, mas o assunto aqui é muito bom com o Christian, e eu tomei um pouco da fala dele. Eu vou devolver o microfone para ele, porque a gente está se aproximando do horário de encerramento do nosso programa, e quero que ele passe, enfim, todas os serviços, eventos. E já, como falei no bloco anterior, já fica o convite para retornar ao nosso programa e a gente poder continuar conversando sobre um tema que é inesgotável e mexe com tudo do nosso imaginário e inconsciente. Por amor, então, Christian, tuas últimas considerações, a agenda, enfim, a palavra é tua. Eu agradeço muito a palavra, o convite, Adi. A gente se conheceu ali no Café Cartoon, sábado de tarde ou domingo, não me lembro muito bem. Enfim, ali no Cartoon, onde nasceu o Feirão das HQs. A gente ficou ali 1 ano e 1 mês. Depois a gente teve que crescer, fomos para outro lugar. Estamos hoje no Disco Bar, ali na Lopo Gonçalves 204. A gente faz evento todo mês, em torno de 7 a 8 mesas a gente disponibiliza para os artistas saírem de casa para poder mostrar a sua arte, seja em que mídia for. Tem pessoal que está mostrando arte em tecido, arte em camisetas, fotografia. A gente começou também a abrir espaço, HQs independentes. E então eu agradeço o convite. Estou muito faceiro aqui. A rádio é muito bacana, o ambiente muito bacana. E assim, como recado final, gostaria de deixar assim, aproveitar um pouco dessa tua mais recente fala, para que assim, pessoal, vocês que gostam de ler HQs ou consumir algum produto de cultura pop, filmes, seriados, etc.,
procurem assim, daqueles que vocês gostam. Eu gostei, por exemplo, do filme do Thor, Ragnarok, vamos ver. Vá atrás do que significa o Ragnarok dentro da mitologia nórdica. Boa. Veja quais os paralelos, que se existem alguns paralelos com outras mitologias, de conflitos entre deuses, né? Tu pode pegar, no caso da mitologia grega, tu teve a titanomaquia durante um certo tempo, outras mitologias, né? Expanda um pouco o seu conhecimento. Às vezes um produto de consumo, nada contra produtos de consumo, eles estão aí para fazer dinheiro, e o dinheiro é sempre bem-vindo, nos ajuda a trazer conforto material para as nossas necessidades, mas assim, vá além da superfície. Isso que eu quero deixar para vocês. Consuma o quadrinho, a HQ, os seriados que vocês quiserem. Gostou? Vai atrás. Sempre tem uma relação um pouco mais profunda, e assim como o Ad falou dessa questão dos dreads formando capas, né? A gente consome hoje a capa, vê de onde é que surgiu toda essa questão da capa dos heróis. Ele fez um paralelo muito bacana, a questão, por exemplo, do escudo do Capitão América, o que representa, vai atrás do que representa o Haroldo no Calvin Haroldo. Por que aquele menino, ele enxerga o tigre se mexendo e os outros, as pessoas grandes, os adultos, só enxergam o tigre de pelúcia? O que isso quer dizer? Procure, que se questione sobre isso. O mundo das HQs, a cultura pop, é riquíssimo. Basta que a gente leia, faça uma releitura com outros olhos e converse a respeito. Hoje não é mais feio conversar sobre isso. E eu achei muito bacana essa iniciativa do Ad me convidar. Eu pensei assim, vou falar de HQs num programa do yoga. Eu falei, não, mas eu acho que vamos tentar que tem alguma ponte. Não tem uma, tem milhares de pontes. Agradeço, deixo o meu abraço para os ouvintes. Acompanhem no Facebook, facebook.com/Feirão das HQs. Lá está toda a agenda, um evento por mês. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Tem feirão esse final de semana, Christian? Tem feirão esse final de semana, dia 25 de novembro, e depois o próximo dia 16 de dezembro. Om Namah Shivaya, que bom! Esse foi a grande presença aqui do Christian, do Feirão das HQs, que fomenta, incentiva, estimula, né, toda essa cena. A ele agradecemos pela grande presença aqui, por aceitar nosso convite. Agora são 15h21, está na hora do Cláudio Cunha vir aqui assumir o voo da Dinâmico FM. Agradeço a audiência de cada um de vocês, tá? Quem estiver ouvindo esse programa depois pelo podcast, muito grato também. Compartilhem, e eu vibro aqui sempre, eu, Baba Dinato, para que todas as pessoas vivam em yoga, e seguramente o planeta será um lugar melhor ainda frequentado, e todos os seres poderão ser felizes, livres de qualquer especismo. Tem um monte de pauta para um próximo programa, tá? Até semana que vem. O programa é apresentado sempre com o apoio do Povo em Pé e da Anapurna Cozinha Sutil. Conheçam mais do Povo em Pé e da Anapurna Cozinha Sutil nas páginas ali do Facebook, tá? Em breve, novas mídias. Om Namah Shivaya, até semana que vem. Hara Hara Mahadev.